Isn't it wonderful to be in God's presence? Não é maravilhoso estar na presença de Deus? And how cool is it that today is Pentecost Sunday? E não é mesmo fixe que hoje é domingo de Pentecostes? I've got a confession to make. I only realised that last Friday. Eu tenho uma confissão para fazer, eu só me apercebi disso na passada sexta-feira. We put this weekend looking more at our kind of agenda, waiting to do it. Nós marcamos este fim de semana a olhar para os nossos calendários. And I hadn't actually realised that we were going to be having a weekend talking about the Holy Spirit on Pentecost Sunday. E eu não tinha percebido que íamos estar a falar do Espírito Santo no domingo de Pentecostes. God did something very special 2,000 years ago in Jerusalem. Deus fez algo muito especial em Jerusalém há 2000 anos atrás. And I believe He wants to do the same this weekend here. E eu acredito que Ele quer fazer a mesma coisa este fim de semana aqui. In fact, He's already been doing it even in the worship. Na realidade, Ele já começou a fazer mesmo durante o louvor. Now, the day of Pentecost was significant for various reasons, O dia de Pentecostes foi cheio de significado por várias razões, but it wasn't actually the birth of the church. mas não foi na realidade o nascimento da igreja. The people gathered in that one place in Jerusalem, As pessoas que estavam reunidas ali naquele lugar em Jerusalém, they were already believers. eles já eram crentes. They had witnessed the crucifixion, Eles tinham testemunhado a crucificação, they had seen Jesus raised from the dead, tinham visto Jesus ressuscitar dos mortos, they had eaten with Him, they received His teaching about the kingdom, comido com Ele, recebido o ensinamento do reino, they'd been restored to ministry and sent out with all authority tinham sido restaurados pelo ministério e enviados com toda a autoridade to go and make disciples. para ir e fazer discípulos. We actually don't know exactly when their moment of rebirth happened. Nós, na realidade, nem sabemos qual foi o momento exato em que eles nasceram de novo. But we know it wasn't the day of Pentecost. Mas sabemos que não foi no dia de Pentecostes. For Peter, it was probably that day when Jesus asked him, "Who do you think? Who do you say I am?" Para Pedro, se calhar, foi naquele dia em que Jesus lhe perguntou: quem é que vocês dizem que eu sou? And he just responds, "You are the Christ." E ele simplesmente responde: tu és o Cristo. And Jesus said, "Blessed are you, E Jesus diz: abençoado és tu, because this was revealed to you from the Father." porque isto foi revelado pelo Pai. And then he goes on and gives him a new name. E depois ele vai e dá-lhe um novo nome. It says, "You are the rock on which, on this rock, I will build my Ele church." diz: uma rocha, e sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja. He received a new name, a new identity. Recebeu um novo nome, uma nova identidade. For doubting Thomas and probably a lot of the other disciples, Para Tomé, aquele que duvidava, e muitos dos outros discípulos, maybe it was when they actually saw Jesus in that room after he's resurrected. se calhar foi quando viram Jesus ali naquela sala depois de ele ter ressuscitado, They touch his scars, tocaram nas suas they cicatrizes, touch his side. tocaram no seu lado, He's alive. perceberam que está vivo. It's really him. É mesmo ele. And Thomas says, E Tomé diz: "My Lord and my God." meu Senhor e meu Deus. My point is, the church was born before the day of Pentecost. E o ponto que eu quero fazer é que a igreja nasceu antes do dia de Pentecostes. Before the Holy Spirit had been poured out on that gathering of believers. Antes do Espírito Santo ter sido derramado sobre aquele grupo de But crentes. something dramatic happened that changed the rest of history on that day. Mas algo que aconteceu ali que mudou drasticamente o resto da história. Now Jesus had warned his disciples, he Jesus told them, já tinha avisado. John 16 verse 7 says, "I'll tell you the truth. João 16:7 diz: eu falo a verdade. It is to your advantage that I go away." É melhor para vocês que eu vá. And none of those disciples would have seen this. E nenhum dos discípulos teria visto isto. How can it be good that Jesus goes away? Como é que pode ser melhor que Jesus se vá? But Jesus is promising, Mas Jesus está a prometer. good if I go away. É bom que eu vá. For if I do not go away, Porque se eu não for, the helper will not come to you. o auxiliador não virá. But if I go, I will send it to you. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. The helper, O auxiliador, the Holy Spirit. o Espírito Santo. God gave the law to Moses, exactly 50 days after the first Passover.
o Senhor Deus a lei a Moisés exatamente 50 dias depois da Páscoa. And Jesus fulfilled the law E Jesus cumpriu a lei to perfection em toda a perfeição, when he died, when he lived that perfect sinless life and died for us on the cross. quando viveu a vida perfeita sem pecado e morreu à morte da cruz. And then exactly 50 days after the resurrection, E exatamente 50 dias depois da ressurreição, Jesus sends the Helper, the Holy Spirit, to his church. Jesus envia o seu Espírito Santo, o auxiliador da sua igreja. Not the law is obsolete now. Não é que a lei seja obsoleta agora. Jesus has fulfilled it. Jesus cumpriu. Now there is a new life to be lived in Christ Mas Jesus. agora há uma nova vida para ser vivida em Cristo Jesus. And for that we need the help of the Holy Spirit. E por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. That's what we're going to be talking about today. É sobre isto que vamos estar a falar hoje. The Holy Spirit as the helper O Espírito Santo como o auxiliador, that was sent by Jesus to help us live in freedom que foi enviado por Jesus para nos ajudar a and viver not fall back into the law. e não voltarmos a cair na lei. So, what happened on the day of Pentecost as the helper arrived? Então, o que é que aconteceu no dia de Pentecostes quando chega o auxiliador? We can say he made quite a dramatic entrance. Podemos dizer que ele fez uma entrada dramática. Yeah? Winds and sounds and rooms shaking, Vento, sons, aquela sala toda a tremer, filling the entire house where those disciples were. a encher toda aquela casa onde aqueles discípulos estavam. Divided tongues as of fire appeared to them, E línguas de fogo se separaram e pousaram sobre eles. rested on each one of them. E estavam ali pousadas sobre cada um deles. They were all filled with the Holy Spirit Eles foram todos cheios do Espírito Santo and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. e começaram a falar em outras línguas à medida que o Espírito ia permitindo. And as we know, it then spilled out into the street, Nós vemos que isso depois transbordou para as ruas. and a huge gathering of people came around. Grande grupo de pessoas apareceu. 3,000 were saved 3.000 pessoas foram and salvas, baptized on that day. batizadas naquele dia. What an entrance! Que entrada! Get the glass of water, please. But I want to talk about what happened in the following days. Mas eu quero falar sobre o que aconteceu nos dias que se seguiram. The way the Holy Spirit came and the signs that accompanied it are all incredible and significant. A forma como o Espírito Santo veio e os sinais que o acompanharam They're full of meaning. It happened for a reason that way. aconteceram por um motivo dessa forma. It still happens that way even today sometimes. E continua a acontecer desta forma mesmo hoje às vezes. But that's not actually what I want to focus on this morning. Mas não é só nisso que eu quero focar esta manhã. I want to focus on the other days going forward, Quero focar nos outros dias que seguiram, when the dust settled, quando o pó assentou the noise of heaven stopped, e quando aquele ruído dos céus parou. the tongues of fire disappeared. They didn't go around all the time with a tongue of fire. E as línguas de fogo desapareceram, eles não andavam por aí o tempo todo com línguas de fogo na cabeça. Those believers stopped being able to speak in different tongues. Aqueles crentes pararam de ser capazes de falar nas diferentes línguas. All of that was stripped away, Tudo aquilo foi removido and the song we've just sung speaks a little bit of that. e a canção que cantamos fala um pouco disto. What happens when all of this is stripped away? O que é que acontece quando tiramos tudo o resto? The helper was there, and everything had changed. O auxiliador estava ali com eles e tudo tinha mudado. 2,000 years later, 2000 anos depois, so today, it is very easy to forget this truth and live without the helper's help. hoje é muito fácil esquecer isto e tentar viver sem a ajuda do ajudador. And to be honest, it didn't take very long for the church, the early church, to start living without the helper's help. E na realidade não demorou muito tempo até que a primeira igreja começasse
tentar viver sem a ajuda do jogador. We could look at lots of different passages, but I want to focus a little bit on Galatians this morning. Nós podemos olhar para muitas passagens, mas queria focar especialmente em Gálatas esta The letter that Paul writes to the church in Galatia, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, where he gives the famous encouragement, that's the title for this morning's preach. onde ele dá aquele famoso encorajamento, é o título da nossa pregação It hoje. says, Galatians 5:16, it says, but I say, walk by the Spirit. Ele diz em Gálatas 5:16, por isso digo, vivam pelo Espírito. Walk by the Spirit. Vivam pelo Espírito, ou andem pelo Espírito. He doesn't say stand by the Spirit. Ele não dizem fiquem de pé pelo Espírito. He doesn't say sit by the Spirit, lie down in the Spirit. Sentem no Espírito ou deitem-se pelo Espírito. He says walk by the Spirit. Ele diz vivam, mexam-se, andem pelo Espírito. There's movement. Há movimento, There's a rhythm. há ritmo We're going forward. de avançar. It's continuous. É contínuo, It's every day. é diário. Walk by the Spirit, Vivam pelo Espírito and you will not gratify the desires of the flesh. e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. For Paul, the Holy Spirit is a game changer. Para Paulo, o Espírito Santo muda completamente as regras do jogo. The Spirit is the help that you and I need O Espírito é a ajuda que tu e eu to precisamos live a life of freedom and power. para vivermos uma vida de liberdade e de poder. Without the Spirit, the prospects of our life are bleak. Sem o Espírito, não temos perspectivas muito boas na nossa vida. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. So I'll just read quickly this passage. If you want to follow in Portuguese, it's behind me. Então eu vou ler rapidamente em inglês, o André vai ler, quem quiser seguir em português está ali. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And that against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Wow. The contrast couldn't be greater. Yes? O contraste não podia ser maior. There's two options here. Há duas opções aqui, Two ways of living your life. duas formas de viver a vida. You can live your life by the flesh Podes viver pela carne or the Spirit. ou o Espírito. And the contrast is huge. E o contraste é enorme. Now let me remind you, Deixem-me relembrar. Paul is speaking to believers. Paulo está a falar a It crentes. is a church he's addressing. É uma igreja que ele está a falar. A group of believers like you and me. Grupo de crentes como vocês e eu. Their church could be this church, could be our church up north, the front. A igreja podia ser esta igreja aqui, podia ser a nossa igreja à fonte, lá no norte. And Paul is not talking therefore about salvation. E Paulo não está, portanto, a falar sobre salvação. He knows, acknowledges that they had been saved. Ele sabe, ele já percebeu que eles foram salvos. We see that in the book of Galatians. If we read, for instance, chapter 2, Nós sabemos no livro de Gálatas, capítulo 2, he says, verse 16, we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Christ Jesus. So we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. Amen? Sabemos que ninguém é justificado We believe pela this. lei. Será que nós acreditamos nisso? The Galatians believe that, Os Gálatas acreditavam nisso. or at least they did when they first were saved. Ou pelo menos acreditavam quando foram primeiramente salvos. They probably believed it here.
provavelmente acreditaram nisso aqui. But then, as we're going to see, they were living their life Mas como vamos ver, estavam se calhar a viver as suas if vidas they hadn't truly understood it. como se não tivessem realmente percebido. Paul is talking about keeping in step with the Spirit. O Paulo está a falar sobre mantermos o compasso do Espírito. Jesus had explained to Nicodemus that when we're born again, we need to be born of the Spirit. Jesus tinha explicado a Nicodemos que quando nascemos de novo temos que ser nascidos do Espírito. We're forgiven, we're washed clean, we're a new creation. Somos perdoados, somos limpos, somos nova criação. We have a new identity in Christ, a new family as adopted sons. Nova identidade em Cristo, uma nova família como filhos adotados. So he says, so if we live by the Spirit, E ele diz, mas se vivemos pelo Espírito, if that's what gave us our life, our new identity, se foi isso que nos deu a nossa vida nova, a nossa nova identidade, let us now also keep in step with the Spirit. vamos também continuar a andar pelo Espírito. So the implication is you can live by the Spirit and yet live a life as a Christian that isn't in step with the Spirit. A implicação é que é possível ser nascido do Espírito, mas não viver uma vida que está a andar pelo Espírito. We don't want that. E nós não queremos isso. When you look at the two options of life, we do not want that. Quando nós olhamos para as duas opções da vida, nós não queremos isso. Amém? But it's so easy to fall into this sin. Mas é tão fácil cairmos nesse pecado. Jesus was constantly warning his disciples of this danger. Jesus estava constantemente a avisar os seus discípulos sobre este perigo. In fact, Na realidade, I'm not sure if it's the only time he does it, but he actually identifies this danger specifically. eu não sei se é a única vez que ele faz isso, não me lembro, mas ele especifica este erro. He says to his disciples, beware. Diz, tenham cuidado. Beware of the what's it called? The leaven, that's it. The leaven of the Pharisees, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, which is hypocrisy. que é a hipocrisia. Okay? Beware. Tenham cuidado, It's dangerous. é perigoso. And he kept using the Pharisees as examples. E ele usava continuamente os fariseus como We're going to exemplo. quickly look at a famous interaction of Jesus with his disciples. Vamos olhar rapidamente a uma interação famosa que Jesus teve com os seus discípulos. Luke 18, verse 9 to 14. Em Lucas 18, 9 a 14, podem acompanhar em português ali. It says, he also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous. Okay? Então, a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. So that's the setting. Então, este aqui é o ponto, o contexto. He's talking to his disciples, but there's other people there listening as well. Ele está a falar aos seus discípulos, mas há outros ali a ouvir também. But everyone is in danger of this. Mas todos estão em perigo disto. Trusting in themselves that they were righteous. Em confiar em si mesmo, na sua própria justiça. And because of it, treated others with contempt. E por causa disso, desprezar os outros. So I'll keep on from verse 10. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus: God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Two characters in the story. Duas personagens aqui nesta história. The Pharisee, the tax collector. O fariseu e o cobrador de impostos. Now I've got a question for you. Tenho uma pergunta para vocês. Which one of the two do you kind of identify with the most? Com qual dos dois é que vocês se identificam mais? Are you more like the Pharisee or more like the tax collector? São mais como um fariseu ou como um publicano? You're not allowed to sit on the fence. Não
não é possível ficar ali a meio do caminho. We forget that the Pharisee is a model citizen. Nós esquecemos que o fariseu era um cidadão modelo. They were known as being good men. Eles eram conhecidos como homens bons. He prays. Ele está a orar. He acknowledges God. Ele está a ser reverente a Deus. He's relatively good, certainly compared to other people. Ele é relativamente bom, certamente comparado a outras pessoas. He fasts twice a week. Ele jejua 2 vezes por semana. And the best of all, he tithes. E o melhor de tudo é que ele dá o dízimo. If you were choosing someone as an elder for this church, which one of these two would you choose? Se vocês tivessem a escolher um ancião para esta igreja, entre estes dois, quem escolheriam? The tax collector or the Pharisee? O cobrador de impostos ou o fariseu? It's meant to shock you. O objetivo desta parábola é mesmo chocar-nos. It certainly shocked the disciples. Chocou certamente os discípulos. The Pharisee would have been the one that read the passage in Galatians. O fariseu teria sido aquele que teria lido aquela passagem em Gálatas. And the list of works of the flesh. E aquela lista de obras da carne. And he would have read that and would have said, "Thank God." Ele teria lido esta lista e dito, That I am graças a not Deus. sexually immoral, I'm not impure, I'm not given into sensuality, and on and on and on. Eu não sou imoral sexualmente e toda aquela lista. Do you understand? Estão a perceber? And yet, it's the tax collector that walks out of there justified. E no entanto, é o cobrador de impostos que sai dali justificado. It's all a farce. É tudo uma farsa. Jesus is saying. Jesus está a dizer. We just sang it. You look much deeper within to the depths of my heart. Nós acabamos de cantar, tu vês bem dentro do meu coração. And the reality is, Jesus says that the Pharisee is like a whitewashed tomb. Sim, Jesus está a dizer, por isso é que Jesus diz que os fariseus são túmulos caiados. It looks beautiful on the outside, Parece muito bonito por fora, but on the inside is death. mas por dentro há morte e podridão. He's a hypocrite. Ele é um hipócrita. He pretends to love God, but he really loves himself. Ele finge amar a Deus, mas na realidade ama a si mesmo. If you look carefully at the word, even the wording he uses, E se olharem com cuidado para as palavras que ele usa, he gives the appearance of humility, but yet he is proud. ele dá a aparência de humildade, mas na realidade é orgulhoso. Eu The use of that word, uso it's desta all about palavra. me. Isso tem a ver comigo. I'm thankful that I'm not like this. Eu estou grato porque eu não sou como os outros. He says he believes in grace, but actually he's believing in his own words. Ele diz que acredita na graça, mas na realidade acredita nas suas próprias He believes that palavras. his own good works will save him. Nas suas próprias obras, ele acredita que elas o vão salvar. And he certainly doesn't have any love for his neighbour. E ele certamente não tem qualquer amor pelo He seu looks próximo. down on him. Ele está a olhar para eles do alto. The only thing that the neighbour is good for A única coisa para que serve o próximo is to make him look even better. é para fazer com que ele pareça ainda melhor. It's sobering, isn't it? É algo que traz sobriedade, não é? The tax collector, on the other hand, adopts a posture of humility and reverence. O cobrador de impostos, no entanto, ele adota uma postura de humildade e reverência. He too cries out to God, Ele também clama a Deus, but he hangs on to the promise that God is gracious and merciful, mas ele agarra-se à promessa de que Deus é justo e misericordioso, and he is loving. cheio de graça. Ele ama. He knows he's a sinner. Ele sabe que ele é um pecador. He knows he can't do anything to merit his salvation. Ele sabe que não pode fazer nada para merecer a salvação. All he can do is hang on to the promise by faith. Tudo o que ele consegue fazer é agarrar-se à promessa pela fé, Hang on to God's mercy agarrar-se à misericórdia de Deus and grace, e à graça dele. and he goes away justified. E ele sai dali justificado. Now the story reminds me of the prodigal son. Esta história lembra-me da história do filho pródigo. You know the story, the two brothers. Vocês conhecem a história dos dois irmãos?
The prodigal son is more like the tax collector, wouldn't you say? O filho pródigo é mais como o cobrador de impostos, não é? He's humble, he comes to his senses, Ele é humilde, cai em si, he repents, arrepende-se, yet he knows his father is good, mas ele sabe que o seu pai é bom, so he comes to him repentant and humbly, e ele vem arrependido ao seu pai, holding on to the humilde, promise that the father will forgive him. ele agarra-se àquela promessa de que o pai vai perdoar. And yet the father does so much more than that, doesn't he? E na realidade o pai faz tão mais do que isso, não é? But in the same story you have the older brother, Mas na mesma história temos o filho mais velho, o irmão mais velho. more like the Pharisee, don't you think? Pouco mais como o fariseu, não acho? He's actually a hypocrite, Ele na realidade é um hipócrita, he's proud, ele é orgulhoso, he's unloving ele não ama and entitled. e ele tem aquele sentimento de que merece. Now, what's happening in the church in Galatia, E o que é que vemos na igreja na Galácia? and what can easily happen to us and in our churches, Isso pode facilmente acontecer a nós e às nossas igrejas. is that we can, as time goes by, we can start off as the prodigal son, É que à medida que o tempo passa, nós até podemos começar como o irmão, o filho pródigo, o irmão mais novo, but as time goes by, years go by, we end up as the older brother. mas com o passar do tempo podemos começar a ficar como o irmão mais velho. Paul is calling them back to reason. Paulo está a chamá-los de volta à razão. Have you forgotten Será que já se esqueceram? how you were saved in the first place? Como é que vocês foram salvos no início? Why are you reverting back to a gospel by merit and Por works? que é que estão a voltar para um evangelho de mérito e de obras? You were set free. Vocês foram libertados. Why are you now falling back into the slavery of sin? Por que é que agora estão a voltar para a escravidão do pecado? Now, if the penny hasn't dropped yet, Agora, se a ficha ainda não caiu, that this could be you and me, de que isto pode claramente ser vocês e eu, Paul gives us an even more shocking example in the book of Galatians. Paulo dá-nos um exemplo ainda mais chocante no livro de Gálatas. Galatians 2, verse 11, 13. Gálatas 2, 11 a 13. He talks about this interaction he had with Peter. Está a falar sobre The esta Apostle interação Peter que teve com o and apóstolo Pedro. He says, but when Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. What? Wait a minute. This is Peter the Apostle. Que ele está a dizer isto, Pedro, o apóstolo, enfrentei-o pela atitude condenada. How can this be? Why? Como é que isto pode ser? Porquê? For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles, but when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. Peter and Barnabas had become hypocrites. Pedro e Barnabé naquele momento tinham se tornado hipócritas. It's very subtle. É muito sutil. It's like, what's the word? Leaven. A little bit will infect the whole soul. É como o fermento, mesmo um pouquinho, infeta toda a alma. What happened was, for a moment, O que aconteceu foi por um momento, Peter had fallen out of step with the Spirit tinha deixado de andar no compasso do Espírito and had fallen back into fear of man e tinha revertido para medo do homem and become a hypocrite. e tinha se tornado um hipócrita. He was doing something externally Estava a fazer algo externamente to look good, para parecer bem, to be accepted, para ser aceitado, and yet in doing so mas ao fazer isso, was becoming a hypocrite, mas ele estava a tornar-se um hipócrita. taking his eyes off God and of grace. Estava a tirar os seus olhos de Deus e da graça. Can you see how
subtle, but also how dangerous and easy it is to fall into this. Conseguem ver quão sutil e quão fácil é isto acontecer, tão perigoso? I can see it all the time Eu vejo isto a toda hora. in my life, Na minha vida, in the church. na igreja, Religiosity. religiosidade. People wanting to pretend to be something on a Sunday, Pessoas querendo parecer uma coisa ao domingo, but not living that out during the week. mas não vivendo isso durante a semana. They can look very gifted, can look very charismatic, can know the word back to front. Podem parecer muito dotados, muito carismáticos, conhecer a palavra de trás para a frente. The Pharisees did, Peter did. Os fariseus faziam isso, o Pedro fez isso e o Barnabé fazia isso. Yet, what is happening in their heart? Mas, no entanto, o que é que está a acontecer nos seus corações? This is very important, Isto é muito importante, especially when you're thinking about leadership, like you are. especialmente quando estamos a pensar sobre liderança, como vocês estão. When you're thinking about this transition Quando estão a pensar sobre esta transição, and praying for maybe a new pastor or people to join the team. ou estão a orar para um novo pastor, para pessoas se juntarem à equipa, What's the criteria that you're going to be looking at? que critérios é que tu vais estar a olhar? The external, Os externos, or are you going to be looking deeper to the heart? ou vão estar a olhar mais profundamente para o coração? It's so subtle. É tão sutil. I'll give you a few clues though. Okay? Vou-vos dar algumas pistas, Some little indicators that help us discern. alguns indicadores que nos ajudam a discernir. Some of you may even be feeling, even now as I'm speaking, Se calhar alguns de vocês até podem estar a começar a sentir, mesmo enquanto eu estou a falar, a little bit like an imposter. bocadinho como um impostor. You heard me read out the works of the flesh, Ouviste-me a ler a lista de obras da carne, and you know there's sin in your life that you just can't seem to get free of. e há certos pecados na tua vida que não pareces conseguir te livrar. You hide it away, hoping that no one will see it. Tu escondes, esperas que ninguém o consiga ver, You come on a Sunday, you participate, you do everything that you're supposed to, vens ao domingo, participas, fazes tudo o que é suposto, and yet you know there's hypocrisy there. e no entanto tu sabes que há hipocrisia ali. God wants to set you free from that. Deus quer te libertar disso. Even this morning. Mesmo esta manhã. Others may be, in some ways that's a good thing, okay? E isto, de certas maneiras, é uma boa coisa. Honestly, recognizing your sin is the first step. Obviamente, reconhecer o teu pecado é o primeiro passo. And God is faithful and good if you confess your sin to forgive you and wipe you clean. Deus é fiel e misericordioso para te perdoar e para te lavar. And what's more dangerous is when you're the Pharisee É mais perigoso até quando tu és o fariseu and you don't recognize your sin. e tu não reconheces o teu pecado. Okay, you're less aware of your need to repent. Estás menos consciente da tua necessidade de te arrependeres. Now, a few questions if you're more in that category and you didn't even know it before walking in today. E agora algumas coisas práticas, se estás nesta categoria e nem sabias que estavas antes de entrares aqui hoje. How do you react to something simple like criticism? Como é que tu reages a uma coisa simples como uma crítica? How do you take it? Como é que tu tomas isso? How do you feel when someone else is being praised and elevated and not you? Como é que tu sentes quando outros estão a ser louvados ou elogiados e não tu? How would you feel if I asked those same two questions to your wife, Como é que te sentirias se eu fizesse estas mesmas duas perguntas à tua esposa or to your children, ou aos teus filhos? to those who know you on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, not just on the Sunday morning? Aqueles que te conhecem durante toda a semana e não só ao domingo. Because you know, when we are depending, relying on our good works, Porque quando nós estamos a depender das nossas boas obras and someone criticizes your effort, e alguém critica o teu esforço, that's not easy to take. não é fácil lidar com isso.
It's a sign that we have fallen back É sinal de que estamos a reverter into the law para a lei and we're not walking in step with the e Spirit. não estamos a andar no compasso do Espírito. But the good news is Mas as boas notícias Pentecost. é que o Pentecostes Remember? aconteceu. Lembram-se? Jesus sent the helper. Jesus enviou o auxiliador. But you may have been thinking, why do I need help? Vocês podem ter estado a pensar, por que é que eu preciso de ajuda? You need help not to become a Pharisee. Tu precisas de ajuda para não te tornares um fariseu. That's the absolute truth. Esta é a verdade absoluta. We often look at the Pentecost and look at the ministry of the disciples, and what we're drawn to is the miracles, is the power. Muitas vezes olhamos para o Pentecostes, o ministério dos apóstolos, e aquilo que nos atrai é o poder, os milagres, The external signs, os sinais externos. the Holy Spirit, we need it every day, every hour, every minute. O Espírito Santo, nós precisamos cada segundo, cada minuto, cada hora das Because nossas there's vidas. this battle between the flesh and the spirit. Porque há esta batalha entre o Espírito e a carne. And we just have to, one step after the other, E nós temos que simplesmente dar um passo após o outro, walk in the power of the Spirit. andando e vivendo no poder do Espírito. Because whenever we don't, Porque sempre que nós não fazemos isso, we're falling back into the law. nós estamos a reverter de volta para a lei. We got to accept we cannot do this alone. Nós temos que aceitar que nós não somos capazes de fazer isto sozinhos. We are called to a supernatural life. Somos chamados para uma vida sobrenatural. You just cannot live the freedom that God has won for you through Jesus Christ. Não podes viver a vida que Jesus ganhou para ti, que Deus ganhou para ti, Jesus In your Cristo, own strength. nas tuas próprias forças. How many of you have read that passage in Galatians? Quantos de vocês já leram aquela passagem em Gálatas? Just find it again. Vamos só ver novamente. And instead of feeling released and free, you feel condemned. E em vez de te sentires liberto, sentes-te condenado. You read that where is it? Sorry. You read that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, all of those good things, and you think, I'm going to try harder. Lês todos aqueles frutos do Espírito e pensas, tenho que I'm going to try tentar harder. com mais força. I've been failing in my self-control. Tenho estado a falhar I haven't been particularly no patient with my wife. não tenho sido paciente com a minha I esposa. haven't been so loving to my neighbour. Não tenho sido tão amável com os meus próximos. You come away condemned. E sais dali You see what's condenado. happening there when that happens? Mas vem o que é que está a acontecer ali quando isso Who are you acontece. looking at? Para quem é que tu estás a olhar? It's very interesting that if you look actually at the description in this passage, É muito interessante se olhares para a descrição nesta passagem. the only works described are the works of the flesh. As únicas obras que são descritas são as obras da carne. When it comes to the Spirit, Quando se fala do there's no Espírito, work involved. não há trabalho envolvido, não há There obra. is no work involved. Não há trabalho envolvido, obra. It's the fruit of the Spirit. É o fruto do Espírito. Amen? Amém? Isn't that releasing? Isso não é algo libertador? All we need to do is learn to relax and rest, Tudo aquilo que precisamos fazer, relaxar, descansar e permanecer na videira. We desperately need the help of the Holy Spirit. Precisamos desesperadamente da ajuda do Espírito Santo. Now, Jesus, in John chapter 7, Em João 7, Jesus, and he's talking again to his disciples, quando está ali com os seus discípulos, he brings this incredible promise. ele traz esta promessa incrível. It's the last day of the feast, verse 37, chapter John 7, 37. The great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me
as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Now the great news is that Jesus now has been glorified. As ótimas notícias é que Jesus já foi glorificado. And he has poured out his Spirit. Ele já derramou o seu Espírito. He has sent the helper. Ele já enviou o ajudador. And he continually sends out the helper as this river, this abundant river that flows from him. E ele continua sempre a enviar o rio do Espírito que flui dele. And my prayer for this morning, really, what I've tried to do with this talk, E a minha oração esta manhã, o que eu quis fazer com esta pregação, is create or spark a bit of thirst in your hearts. é começar a criar um pouco de sede nos vossos corações. Thirst for the Holy Spirit. Sede pelo Espírito Santo. This desire not to carry on under the weight of the law, of having to do more to please God. Esta coisa, este desejo de continuar debaixo da lei, a carregar, para tentar fazer mais, para ganhar. This thirst to be free once and forever of all those sins that are hidden. Esta sede de ser liberto para sempre destes pecados escondidos. And walk in true freedom. E andar em verdadeira liberdade. Just relaxing. Simplesmente a relaxar. Remaining. Permanecendo na videira. It's incredibly simple. É incrivelmente simples. And yet very hard. E às vezes super difícil. I'd say even more than that, it's impossible. Eu diria mais do que isso, é impossível. Unless we have the help of the Spirit. A não ser que tenhamos a ajuda do Espírito. So I'd like to close just praying. Por isso eu gostava de terminar simplesmente a orar. Maybe Miley, can we sing that song again? Se calhar, Mário, podemos cantar novamente aquela canção. And as we're singing, I'd also love to give an opportunity for prayer. E ao cantarmos, eu gostava também de dar a oportunidade para orarmos. If there's people that are feeling a bit like an imposter, Se há pessoas que estão a sentir um pouco como um impostor, condemned, things they need to confess, condenados, se há coisas que precisam de confessar, come forward, bring it to the light, venham para a frente, tragam isto à luz and God will set you free this morning. e Deus vai te libertar esta manhã. But if there's others that are simply feeling challenged by this word, Mas se há outros que estão simplesmente a sentir-se desafiados por esta palavra, that know in simple ways they've fallen back into this que sabem que de maneira simples eles reverteram para isto, hypocrisy really, que é a hipocrisia da realidade. and you need to respond and repent as well, E tu precisas também responder e te arrepender and receive the Holy Spirit. e receber o Espírito Santo. Okay, so let's respond in worship. But Então if vamos anyone wants to respond and come forward for prayer, please do. responder em adoração, se quem quiser vir à And frente some of the leaders will pray for you at the end. enquanto estamos a cantar, os líderes virão para